Boa tarde, queridos alunos. Boa tarde, família. Tudo bem? Nossa aula é sobre português. Vamos fazer a página 96. Nessa página 96, vocês vão observar que tem alguns personagens de desenho antigos com seus respectivos bichinhos, tá? E vocês vão ter que dar o nome a eles, aos personagens e aos bichinhos, tá? Caso vocês não saibam, perguntam para a mamãe, para o papai, procuram na internet, tudo bem? Eu vou ler. Hora do texto. Sabemos que muitos animais convivem em harmonia com o ser humano. Nas histórias, encontramos diversos cães que são os melhores amigos de seus donos. Será que você conhece os grandes amigos apresentados a seguir? Então, é esse que vocês vão colocar o nome, tudo bem? Agora, nós vamos dar um pulinho lá para a página 98. Na página 98 é uma história sobre uma lenda, tá? Por que o cachorro foi morar com o homem? Então, isso é uma lenda que está contando por que isso aconteceu, quando que isso aconteceu, tá? E eu vou ler para vocês. Em sua opinião, como teve início a amizade entre o cão e o homem? Conforme suas crenças, os diferentes povos criam formas próprias de explicar os fatos e mistérios da vida. São histórias em que se misturam realidade e fantasia. A história que você vai ler agora é uma lenda africana que explica por que o cachorro foi morar com o homem. Então vamos saber o que aconteceu? Vamos lá. Por que o cachorro foi morar com o homem? O cachorro, que todos dizem ser o amigo do homem, vivia antigamente no meio do mato com seus primos, o chacal e o lobo. Os três brincavam de correr pelas campinas, sem fim. Matavam a sede nos riachos e caçavam sempre juntos. Mas, todos os anos, antes da estação das chuvas, os primos tinham dificuldades para encontrar o que comer. A vegetação e os rios secavam, fazendo com que os animais da floresta fugissem em busca de outras paragens. Um dia, famintos e ofegantes, os três, com as línguas de fora por causa do forte calor, sentaram-se à sombra de uma árvore para tomarem uma decisão. Precisamos mandar alguém à aldeia dos homens para apanhar um pouco de fogo, disse o lobo. Fogo? Perguntou o cachorro. Para queimar o capim e comer gafanhotos assados, respondeu o chacal com água na boca. E quem vai buscar o fogo? Tornou a perguntar o cachorro. Você, disseram o lobo e o chacal, ao mesmo tempo apontando para o cão. De acordo com a tradição africana, o cão, que era o mais novo, não teve outro jeito, pois não podia desobedecer a uma ordem dos mais velhos. Ele ia ter que fazer a cansativa jornada até a aldeia, enquanto o lobo e o chacal ficavam dormindo numa boa. O cachorro correu até alcançar o cercado de espinhos e paus pontudos que protegiam a aldeia dos ataques dos leões. Anoitecia e das cabanas saía um cheiro gostoso. O cachorro entrou numa delas e viu uma mulher dando de comer a uma criança. Cansado, resolveu sentar e esperar a mulher se distrair para pegar um tição. Uma panela de mingau de milho fumegava sobre uma fogueira. Dali, a mulher, sem se importar com a presença do cão, tirava pequenas porções e as passava para uma tigela de barro. Quando terminou de alimentar o filho, ela raspou o vasilhame e jogou o resto do mingau no cão. O bicho, esfomeado, devorou tudo e adorou. Enquanto comia, a criança se aproximou e acariciou seu pelo. Então, o cão disse para si mesmo: Eu é que não volto mais para a floresta.
O lobo e o chacal vivem me dando ordens. Aqui não falta comida e as pessoas gostam de mim. De hoje em diante, vou morar com os homens e ajudá-los a tomar conta de suas casas. E foi assim que o cachorro passou a viver junto aos homens. E é por causa disso que o lobo e o chacal ficaram uivando na floresta, chamando pelo primo Fujão. É um texto de Rogério A. Barbosa. Histórias africanas para contar e recortar. Recontar. São Paulo, Editora do Brasil, em 2001. Então, vocês gostaram desta lenda? Muito bonita, né? É uma lenda africana que conta o porquê que o cachorro foi morar com o homem, tá? Logo depois desse texto, tem as perguntas, que é uma interpretação do texto. Vamos ver se nós entendemos realmente o que o texto quis nos dizer? Na página 99, diálogo com o texto. Exercício 1. Segundo a lenda africana, por que o cachorro foi morar com o homem? Hein? Por que o cachorro foi morar com o homem? Vocês lembram? Se não lembram, dá mais uma lidinha no texto. Primeira bolinha. Essa explicação é real ou não? Explique sua resposta. 2. Releia este trecho do texto. Um dia, famintos e ofegantes, os três, com a língua de fora por causa do forte calor, sentaram-se à sombra de uma árvore para tomarem uma decisão. A. Que decisão o cachorro e o lobo e o chacal precisavam tomar? Em que decisão que eles tinham que tomar aqui? Lembram? B, da página 100. Por que justo cachorro foi escolhido para realizar esta tarefa? O que aconteceu que foi justo cachorro escolhido, hein? Lembram da história? Muito bem. 3. Assim que chegou à aldeia, o cachorro entrou numa cabana e viu uma mulher dando de comer a uma criança. Por que ele não pegou imediatamente o fogo de que tanto precisava? Pinte a resposta correta. Aqui, neste exercício, são 3 frases. Vocês vão pintar a frase correta, tá bom? Primeiro, porque percebeu que estava perdido e precisava encontrar um jeito de sair dali. Segundo, porque resolveu esperar a mulher se distrair para pegar o fogo. Terceiro, porque notaram sua presença na cabana e precisavam se esconder-se. Qual que é? Vocês vão pintar certo, tá? 4. Para você, que fato descrito no texto foi decisivo para que o cachorro não voltasse nunca mais para a floresta? O que aconteceu? Hein? 5. Além de explicar por que o cachorro foi morar com o homem, a lenda acaba revelando também um outro mistério do mundo animal. Que mistério é esse? Tá? Então, vocês vão responder que mistério foi este, o que eles acabaram de contar. Tudo bem? Agora, nós vamos para uma parte do nosso texto, do nosso livro, que é a página 103 e 104, que fala sobre uma entrevista. E agora eu quero perguntar a vocês: vocês sabem o que é isso? O que é uma entrevista? Para que serve? E quem são as pessoas que costumam ser entrevistadas? Hein? Vocês sabem? Vocês já leram ou assistiram algumas entrevistas? Tem entrevistas que são feitas pelo jornal, revista, tem programas de entrevista na TV, tá? Vocês já viram alguma? Já ouviram falar? O que vocês acham sobre isso, tá? Em que meios de comunicação as entrevistas costumam ser publicadas? Eu acabei de falar, né? Mas e vocês? O que vocês acham disso, tá? Para que serve este gênero? Para que a gente usa isso? É legal uma entrevista? Para que serve? Hein? E isso, geralmente, as entrevistas servem para a gente descobrir alguma coisa daquela pessoa que a gente gosta, daquele artista, ou de uma pessoa famosa, né? E entre outras várias coisas que eu quero saber de vocês, tá bom? Na hora da aula ao vivo.
Eu vou ler estas duas entrevistas e depois faremos as atividades referente a este texto, tá bom? Vamos lá. Página 103. Hora do texto. Sabe aquelas perguntas que você gostaria de fazer para um grande conhecedor da saúde animal? Pensando nisso, convidamos um especialista para esclarecer a curiosidade infantil em torno do assunto. Leia a entrevista a seguir. Então, eu vou ler uma entrevista com a doutora Kátia Patrícia de Guerra Leite. Cuidado e amor aos animais. Nesta entrevista, cedida exclusivamente ao Objetivo, a veterinária Kátia Patrícia esclarece dúvidas a respeito de sua profissão e do dia a dia com seus pacientes, tá? Eu vou ler a entrevista dela, tá bom? Trabalhar com animais pode ser o sonho de muitas crianças. E a veterinária Kátia Patrícia respondeu a perguntas feitas por alunos cheios de curiosidade sobre a vida e a saúde dos animais. Como você decidiu trabalhar com animais e ser veterinária? Ela falando. Eu não decidi ser veterinária, eu nasci veterinária. Ser veterinária é um dom que já nasce com a gente. Ser veterinária é amar incondicionalmente todos os animais. E, acima de tudo, respeitá-los. É olhar nos olhos deles e perceber algo que está errado. É conseguir entender o significado de cada abano de cauda. É dormir noites ou dias ao lado deles esperando a recuperação. É também achar graça por estar cheia de pelos e babas, por ter a sua calça ou blusa nova rasgada devido a uma patada. Ser veterinária é amar os animais como a si mesma. É ter pelos animais os melhores sentimentos, estes que estão adormecidos em alguns seres humanos. Olha que legal, que bonito, né? Qual é a reação dos animais ao irem pela primeira vez a uma clínica veterinária? O comportamento do animal na primeira vez que vai a uma clínica vai depender muito do veterinário. Este deverá agir com naturalidade, não colocando o animal diretamente na mesa de atendimento e manter o tom de voz baixo. É importante que o animal faça o reconhecimento do local e sinta-se à vontade. Quais são as relações que nos ajudam a perceber que o nosso bichinho de estimação está doente? Os primeiros sintomas que indicam um animal está doente são inapetência, falta de apetite, perda da vontade de comer. Isolamento, não quer andar ou brincar. Focinho quente e seco, tem febre. E vômitos ou diarreias. Veterinários aplicam vacinas em animais de grande porte, cavalos, bois, elefantes, etc. Sim, os animais de grande porte, equinos, bovinos e caprinos, tomam vacinas adequadas a cada espécie. Então, esta foi a primeira entrevista feita com a doutora Carla Patrícia, tá? Ela esclarece essas perguntas dos alunos, foram os alunos do Objetivos que fizeram para ela. Agora, na página 104, de novo, entrevista com a doutora Kátia Patrícia de Guerra Leite. Os animais grandes também vão ao veterinário? No caso de animais de grande porte, o veterinário vai até eles, pois não é fácil o transporte de um animal grande. Eles só são encaminhados para um hospital veterinário em caso de cirurgia ou internação. Existem veículos para transportar animais de grande porte. Peixes e aves também podem ser consultados por uma veterinária? Sim. Os peixes e as aves também podem ficar doentes. Existem veterinários especializados no tratamento desses animais. Alguma vez você foi mordida por algum desses animais com raiva? Tenho 26 anos de profissão, dos quais 5 trabalhando na selva amazônica, divisa com o Pará. Eu acompanhei vários casos de raiva e hidrofobia, raiva no ser humano.
Mas nunca fui mordida nem por um animal, portanto, raiva nem por um animal sadio. Os animais conseguem tomar banho sozinho? Os felinos são animais que costumam se limpar quase o tempo todo. Lambendo-se, é comum vomitarem bolas de pelo devido à grande ingestão de seus próprios pelos. Ser veterinário é amar incondicionalmente todos os animais, é ter por eles os melhores sentimentos, estes que estão adormecidos em alguns seres humanos. Que forte, né? Os animais precisam ir ao dentista? Sim. Os animais podem apresentar, assim como os humanos, cáries, tártaros, gengivite, infecções de canal e até mesmo problemas ortodônticos, que podem ser corrigidos com o uso de aparelhos. Os animais não sentem falta de suas famílias biológicas ao serem adotados por seres humanos? As mães se desligam de suas crias assim que sentem que elas já podem sobreviver sozinhas. Cada espécie tem seu tempo. No caso de cadelas, por exemplo, a mãe tende a se afastar dos filhotes assim que ocorre o nascimento dos dentes de leite, que se inicia com 3 semanas de vida, ou seja, 21 dias. E quando, por volta dos 40 dias de vida, os dentinhos dos filhotes começaram a machucá-la nas mamadas, ela vai se afastando da cria. As mães felinas toleram a dor por mais tempo. A partir da separação da progenitora, o filhote rompe o elo materno e segue sua vida, esquecendo-se da mãe e afeiçoando-se ao novo lar ou novo dono. Então, esta foi a entrevista dessa doutora. Gostou da entrevista? Agora você está mais informado sobre a profissão de veterinário e sobre os cuidados que um bichinho precisa receber, não é mesmo? Então, essa é a profissão de veterinário. E crianças, independente da profissão, nós temos que fazer com amor, tá? Temos que fazer bem feito e com amor. Que tudo que nós fazemos com amor, a gente transmite aquela mais amor, transmite sabedoria, não é mesmo? Carinho, tá? Assim como essa doutora transmitiu tanto amor pra gente, não é mesmo? Agora vamos lá. Página 105, diálogo com o texto. Acabamos de ler uma entrevista, gênero de texto, que você já deve ter lido em outras ocasiões, mas que ainda não estudamos. A partir de seu conhecimento e observações, responda. A entrevista normalmente é um texto literário ou informativo? Explique sua resposta, tá? 2. Numa entrevista, alguém, uma ou mais pessoas, faz pergunta a um especialista, autoridade ou celebridade? Na entrevista que lemos, quem faz as perguntas? Hein? Quem foi convidado para dar entrevista? Segunda bolinha. Título do texto: Cuidado e amor aos animais. Resume o assunto da entrevista. Você acha que a entrevista é uma pessoa indicada para falar sobre este assunto? Que a entrevistada é uma pessoa indicada para falar deste assunto? Por quê? 3. A quem pode interessar o assunto tratado da entrevista? Quem interessa essa entrevista? Na página 106. 4. Logo abaixo do título, há algumas informações. Observe. Cuidado e amor aos animais. Nesta entrevista, cedida exclusivamente ao objetivo, a veterinária Kátia Patrícia esclarece dúvidas a respeito de sua profissão e do dia a dia com seus pacientes. Trabalhar com animais pode ser o sonho de muitas crianças. E a veterinária Kátia Patrícia respondeu às perguntas feitas por alunos cheios de curiosidade sobre a vida e saúde de seus animais, tá? Primeira bolinha. Você acha essas informações importantes para o leitor? Por quê? 5. Pinte as tiras abaixo com cores diferentes. Depois, use as mesmas cores escolhidas para sublinhar no texto o que se pede em cada tira. Primeira frase. A pergunta que você achou mais interessante. O que você mais gostou de aprender sobre o assunto? Tá? 6.
No corpo da entrevista, podemos observar o uso de parênteses. Veja-os em destaque no trecho a seguir. Os primeiros sintomas que indicam que um animal está doente são inapetência, falta de apetite, perda de vontade de comer, isolamento, não quer andar ou brincar, focinho quente e seco, tem febre, e vômitos ou diarreias. Bolinha. Qual é a função dos parênteses nesse trecho? Vamos para a página 107. 7. Na segunda página da entrevista, há um trecho em destaque. Volte ao texto para fazer essa verificação. Por que você acha que ele foi escolhido? Por quê? Aí tem uma bolinha. Se você fosse o responsável por fazer essa seleção, que trecho do texto colocaria em destaque? Escreva no quadro a seguir, depois explique para a turma a razão de sua escolha, tá? Aí tem mais uma pergunta. Então, vocês viram que é tudo interpretação de texto, tudo, essas perguntas são todas em cima das duas entrevistas, tá? 8. Agora é sua vez. Pense num assunto que gostaria de conhecer um pouco mais. Esporte, tecnologia, literatura, o que quiser. Depois, escolha um especialista da área que você gostaria de entrevistar. No balão, escreva a pergunta que você faria a ele. Então, você vai escolher uma pessoa e vai fazer a pergunta, tá? Agora, vem a última página do nosso livro 2 de português. Hora da história. É um pequeno exercício. Para descobrir a história de hoje, siga as informações dadas a seguir. 1. Encontre a saída do labirinto para descobrir o nome do primeiro animal que é o personagem dessa história. 2. Para saber quem é a segundo personagem, localize no jogo do caça-palavra a única palavra que é o nome de um animal. Então, você vai procurar aqui, tá? 3. Agora, desembaralhe as letras dos quadrinhos à direita. Descubra quem é a terceira personagem da história. Tem umas palavrinhas aqui. Vocês vão desembaralhar e ver que nome que é, que bichinho que é esse, tá? 4. Por último, forme o nome da quarta personagem, escrevendo nos círculos as seguintes letras do alfabeto, tá? Então, aqui, ó. Então, que história é essa? Que história é essa? Vocês vão pegar o nome da quarta personagem e vão desvendar o nome dela, tá bom? E aí, essa foi a nossa aula de português. E tem redação também, né? Em redação, na página 101 e 102. Na página 101 é o que tá falando e a 102 é para vocês fazerem um cartaz de conscientização, tá? Que aqui tá dizendo o seguinte: você já reparou na quantidade de animais abandonados que vagam pelas ruas, principalmente nos grandes centros urbanos? Por não terem acesso aos cuidados adequados, esses bichinhos acabam adoecendo, passando frio, fome, sede e muitas vezes ainda são vítimas de maus tratos. Por esse motivo, muitas campanhas são criadas pelo mundo todo em favor da adoção de animais de estimação. Nesta atividade, você vai preparar um cartaz de conscientização com uma mensagem que explique para as pessoas a importância da adoção consciente desses animaizinhos. O objetivo deste tipo de cartaz é estabelecer uma comunicação eficiente com o leitor e convencê-lo a aderir à campanha. Para preparar seu texto, observe as orientações a seguir. Escreva frases curtas, conversando com o leitor. Utilize imagens, gravuras ou suas próprias ilustrações. Pense na melhor composição da página ao distribuir palavras e imagens. Pense também no tamanho adequado das letras, cores para chamar a atenção do leitor. Então, hoje vocês vão ter que fazer um cartaz de conscientização, tá? Na página 102 tá? Os animaizinhos ali e vocês vão fazer esse cartaz. Vocês que gostam de desenhar, vocês vão poder fazer um desenho, tá? Bem bonito, pintem.
Quem quiser colocar figuras, pode colocar figuras, tudo bem? Vocês vão fazer esse cartaz como se vocês fossem colocar em algum lugar visível para todo mundo ver, tá? Aí quem quiser, tira foto e manda na Agenda Edu ou no WhatsApp do colégio, tá? Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de português. Um grande beijo a todos e até a próxima aula. Tchau!